Fala galerinha, bom dia. Vou estar fazendo um videozinho aqui para explicar o trabalho final aí do módulo 1 de levantamentos topográficos planimétricos. O trabalhinho consiste aí em cálculos de coordenadas, resumidamente, né? Cálculos de coordenadas e desenho em papel milimetrado. Aqui ele dá uma tabela de campo, né? Esse levantamento foi feito com estação total. O aparelho aqui é zenital, precisão nominal e tudo mais. Aqui a estação M011, os pontos visados. O primeiro aqui é a ré, né? Que ele zerou o ângulo. Todos os demais aqui são irradiações. Aqui, leitura do ângulo horizontal, distância horizontal. Foi coletado com estação total, então a distância é direta. Não é aquela por teodolito que tem os fios. Aqui já dá a distância direta do ponto M011 para o 1, ponto M011 para o 2 e assim sucessivamente. E aqui a descrição do que é cada ponto. Beleza? Ele dá aqui também as coordenadas aqui em UTM, né, do ponto da estação. Aqui, ó, M011, ele dá o X e o Y. Também pode ser considerado aí o norte e este, né? Mas aqui ele escreveu como X e Y. Aqui, mesma coisa, da ré, né? O primeiro ponto visado aqui, do M09. Ponto X e ponto Y. Também poderia ser este norte. Vamos avançar aqui. Bom, e aqui ele pede o seguinte, ó. Planta da área. Vão ter que desenhar a planta da área em papel milimetrado, só que para isso você precisa dos cálculos das coordenadas. Ele quer isso à mão. Azimuts e distâncias referente aos lados da área em questão, no caso o setor, estacionamento do setor, deve representar aqui, ó. Isso aqui é o estacionamento do setor. Na hora de desenhar, vamos ter que calcular azimute e distância de cada um desses pontos aqui. Por exemplo, 25 para o 26, 26 para o 27, e assim até a gente girar aqui e calcular todos do estacionamento. A gente vai fazer, pode começar, acredito aí, de qualquer um, eu acho que ele não determinou isso. Você começa de qualquer um e vai rodear aqui. Na verdade não precisa ter uma ordem, né? É só ter todos os cálculos rodeando o estacionamento do setor, e lá na planta você vai colocar, né, o azimuth tal, do ponto, por exemplo, aqui, do ponto 21 para o ponto 22. O azimuth tal, você coloca uma setinha indicando, né, que o azimuth ele pode ser do 21 para o 22 ou pode ser do 22 para o 21. Depende do caminhamento aqui que você for calculando. Coloca o azimuth, coloca a direção, a setinha, indicando para qual azimuth você calculou, e coloca aqui o valor da distância em metros. Pode colocar aqui dentro o azimuth, aqui fora a distância, ou vice-versa, se achar melhor aí na hora de desenhar. Ele pede aqui também, para cada aluno, individualizar o azimuth, subtraindo o número da chamada. Ou seja, aqui, no caso aqui ele deu um exemplo aqui com o número 10. Por exemplo, o pessoal fez aí o cálculo do primeiro azimuth, do azimuth de partida ali. Calculou o azimuth M011 para o M09, é sempre esse aqui, ó. Azimuth da estação para ré. A gente sempre vai partir desse azimuth aqui. Se for o inverso, dá uma diferençazinha ali, tem que ficar somando 180 graus nos demais azimuth ali. É melhor calcular esse aqui, ó, M011 por M09, que aí você não precisa toda hora ficar somando 180 graus ali, na hora de calcular os demais azimuths, né, do M011 pro 1, M011 pro 2, e assim vai indo até o final lá da tabela. Aqui ele pede o seguinte, para individualizar. O número da chamada aqui que ele deu de exemplo é o número 10. Por exemplo, calculou lá o primeiro azimuth, M011 por M09, você vai lá e subtrai o seu número da chamada. Quando ele faz isso, automaticamente ele rotacionou o desenho de todo mundo. Todo mundo vai ter o desenho bem parecido, mas vai estar rotacionando, né? Como ele está mudando o azimuth de todo mundo vai estar rotacionando o desenho. E depois disso, fez isso aqui, os cálculos já começam a parecer diferentes já para todo mundo. Os azimuths vai ter a diferença, as projeções, né, a coordenada relativa vai ser diferente. E as coordenadas também absolutas vão ser diferentes. Com isso aí já ficou diferente, né, o trabalho de todo mundo. Até esse primeiro passo aqui é igual para todo mundo. Depois disso já fica diferente, depois que subtrair aí o valor do número da chamada. Aqui a gente tem o croquis.
né? Esse aqui é um levantamento do Colégio Técnico da Universidade Rural, do Setur. O estacionamento do Setur, né? O equipamento foi estacionado nesse ponto aqui, ó, M011. Foi visada a ré por aqui. Eu acho que eu não estou vendo ele indicado aqui no croquis, mas ele foi por aqui. É o ponto M09. Feito a ré e foi fazendo as irradiações de cada um desse ponto, né? Aqui é guarita, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aqui tem uma cerca. Aqui são meio-fios, essas linhas aqui de meio-fios. À frente do prédio principal, a BR, né? A BR-465, que é a pista principal ali de frente ao Setur. Para cá a gente vai para São Paulo, para cá a gente vai para o Rio. E a gente vai fazer os cálculos aí dessas coordenadas aqui. Vamos lá, o primeiro passo é o cálculo dos azimuths. A gente vai aplicar essa fórmula aqui, depois a gente aplica essa outra fórmula aqui. Essa primeira fórmula é para calcular o rumo. Aí eu dei um exemplozinho aqui, ó, por exemplo, se eu quero o rumo de 1 para 2, eu vou pegar aqui, ó, o x de 2 menos x de 1. É sempre invertido aqui, ó. Se eu quero 1, 2, é o 2 menos 1. Então vamos lá, rumo de 1 para 2, arco tangente, né? Esse aqui entra em módulo aqui, x de 2 menos x de 1, y de 2 menos y de 1. Sempre nesse formato aqui, ó, delta x sobre delta y. O delta x é o x de 2 menos x de 1, y2, y1. Por que é importante a ordem aqui? Porque aqui vai nos dar um sinal de positivo ou negativo que a gente vai depois identificar os quadrantes aqui com esse sinal. Se inverter a ordem aqui, inverte o sinal, inverte o quadrante, vai estar errado aí a conta aí. Vocês vão estar com um errozinho aí, provavelmente de 180 graus aí. Então os cálculos vão dar todos errados. Aí vamos lá, primeiro passo aqui, aplicando o primeiro passo, né? E depois a gente aplica aqui, né, a fórmula dos azimuths. Acredito que todo mundo já deve ter visto essas 4 fórmulas aqui. Se for o primeiro quadrante eu uso esse, se for o segundo eu uso essa daqui, terceiro eu uso essa, quarto eu uso essa. Por agora eu não vou explicar isso aqui muito detalhado não, só vamos aplicar aqui para o pessoal estar conseguindo fazer o trabalho. Mas depois qualquer coisa eu posso estar explicando isso aqui mais detalhadamente, como é que chega em cada uma dessas fórmulas aqui. Vamos lá, aplicando o primeiro passo aqui. O primeiro passo é o cálculo do azimuth. Mas qual o azimuth? O primeiro passo é calcular o azimuth, mas para chegar no azimuth a gente tem que calcular o rumo. Então a gente vai estar calculando aí o rumo. E o rumo, o azimuth que a gente tem que calcular aqui é esse aqui, ó. Azimuth da estação para ré. É esse aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? O rumo, então, que a gente vai calcular, né, para chegar no azimuth, o rumo é M011 por M09. Aí vamos aplicando essa fórmulazinha aqui, ó. É igual arco tangente. Aí a gente abre o módulo. Vamos pegar o x do segundo, ó. X do segundo menos o x do primeiro. Menos x do primeiro aqui, ó. Sempre invertido, como eu falei lá em cima. Embaixo, y do segundo, do M09, menos o y do primeiro. Beleza? E da onde a gente pega essas coordenadas? O professor deu aqui, ó. Coordenada aqui do M09, lá no enunciado, lá, primeira folha, de coordenada do M011. A gente vai pegar essas coordenadas aqui, e aí eu já transcrevi ela aqui, ó. Eu aqui mostrei um risco, né? Eu anotei a coordenada inteira, mas eu fiz um risco aqui, ó, indicando que o que é semelhante aqui, o que é igual, né? A gente pode estar cortando. Ó, o 6 corta com esse 6, o 3 corta com esse 3 e o 5 corta com esse 5. Então, na calculadora, a gente entra só com esse valor aqui, ó, 899,30, 860,67. Você que vai fazer o cálculo, né, nem precisa ter o trabalho de anotar esses números aqui, já corta direto. Eu fiz aqui só para mostrar para vocês. A mesma coisa aqui embaixo, ó. A gente pode estar cortando todos esses números aqui com todos esses daqui. Ficando aí 52,33 menos 62,07. Aí a gente continua aqui, né? Rumo M011 pro M09 é igual ao arco tangente. Aqui a gente achou esses sinais aqui quando faz essas continhas, mas esses sinais aqui não servem para, não entra nos cálculos aqui do rumo. Ele só vai servir para gente para indicar aqui o quadrante aqui, ó, dos azimuths. Então aqui a gente não vai usar ele para
para estar calculando o rumo. Eu vou mostrar aqui no calculador aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma melhor posição. Esse 28,63 veio da subtração aqui, ó, desse valor com esse valor, 889,30, 870,67. O de baixo aqui, o menos 9, veio de 52,33 menos 62,07. E a gente achou um 69. Para calcular aqui, ó, esse rumo, a gente faz isso aqui, ó, 28. Tem várias formas de fazer, né? Eu vou fazer dessa forma aqui, ó, 28,63, o primeiro valor, dividido por 9,74. Pode desconsiderar o sinal negativo aqui, ó, que ele está em módulo. Esse módulo aqui, pra gente, nesse caso aqui, é só para indicar. O módulo tem lá suas definições, né? Que o pessoal da engenharia lá, engenharia de agrimensura lá, vai saber que tem suas definições lá mais complexas, mas aqui a gente está botando em módulo só para identificar que não vamos usar os sinais aqui negativo no cálculo do rumo, e sim só para identificar o quadrante. Então a gente coloca assim, ó, 28,63 dividido por 9,74. Tem outras formas de fazer também, pode estar abrindo os parênteses aí e fazer direto, mas vamos fazer um passo a passo aqui, mais devagar um pouquinho. Achei aqui, ó, o valor dessa divisão aqui. Aplica agora Shift tangente, que é esse arco tangente. Só dá igual na minha calculadora aqui. Ele já calculou aqui, ó, arco tangente desse valor aqui de dentro. Grau, minuto, segundo. Temos aqui, ó, 71 graus, 12 minutos, 42 segundos. Beleza? E aí, temos esses valores, esse valor aqui do rumo. E aí, eu já identifiquei aqui que ele está no segundo quadrante. Como é que a gente identifica aqui no segundo quadrante? Ele tem um sinal aqui de positivo e um sinal de negativo. Então, a gente vai vir aqui, ó. Só vou fazer a aplicação, né? Por agora, não vou estar explicando mais detalhado essa montagem aqui, né? Das fórmulas dos azimutes aqui. Bom, um x positivo significa o quê? Que ele está aqui, ó, se imaginar uma linha aqui, ó, x positivo, ele tem que estar do lado de cá. Aqui para cá o x é positivo, para cá o x é negativo. Beleza, então a gente já viu que ele está à direita aqui, ele está a este. E se eu botar uma linha aqui agora aqui, ó, em y, todo mundo que está acima em y é positivo, todo mundo que está abaixo em y é negativo. Nosso caso aqui, ó, nosso y negativo, então x positivo ele está para cá, y negativo ele está para cá, seria esse quadrante aqui, ó, x positivo, y negativo. Segundo quadrante. A fórmula aqui do segundo quadrante é azimute igual a 180 graus menos o rumo, e a gente calculou ele aqui, ó, azimute é igual a 180 graus menos o rumo, então azimute do M11 para o M09 é igual a 180 graus menos o rumo, menos esse carinha aqui que a gente calculou. Menos 171, 12, 42. Quando fizer na calculadora, a gente chega nesse valor aqui. Chegou nesse valor aqui, eu não fiz porque eu não tenho número na chamada lá, eu não sou aluno, na verdade eu sou ex-aluno, eu já sou formado lá no técnico. Então, aqui, azimute M011 para M09, eu segui com esse valor aqui mesmo, que é o valor que eu achei aqui nos cálculos. Quem for aluno da turma vai ter que fazer o seguinte, vai ter que estar pegando aqui o número da chamada, né? Ele deu um exemplo aqui de 10, mas você pode ter o número 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, né? Vai ter uma sequência ali, eu não sei quantos alunos tem na turma, mas você vai estar pegando o seu número na chamada e vai estar subtraindo daqui, ó. No caso do exemplo que ele deu aqui, ó, por exemplo, se fosse meu número na chamada fosse 10, eu ia pegar aqui, ó, 108 menos 10, eu ia ficar com 98, se fosse, né, menos 10, ia ficar 98, 98, 47, 18. Então, você vai pegar o seu número na chamada aqui e vai estar subtraindo desse valor. E daqui a gente segue com os demais cálculos. Eu vou estar seguindo com esse valor aqui mesmo, é o que eu achei. 108 graus, 47, 18. Mas esse passo aqui é importantíssimo para os alunos. Está diminuindo aí o seu número na chamada, que aí vai estar individualizando cada trabalho, né? Ele vai estar rotacionando e daqui para lá as contas de todo mundo vai dar um pouquinho diferente. Os azimutes vão dar diferente, as projeções diferentes, as coordenadas também vão dar diferente. Vou pausar aqui para o vídeo não ficar grande e vou continuar no próximo vídeo.